Biografia autorizada de Jesus é o nome dessa série de mensagens que nós estamos realizando nesse mês de abril. Uma série que está nos servindo de ajuda para buscar conhecer mais Jesus e conhecer Jesus através da perspectiva, da ótica dos seus biógrafos, dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente fala de evangelho, a palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, e ela significa basicamente ela significa boas novas, boas notícias, ou ainda as novas que trazem alegria. Quando nós fazemos uso da palavra evangelho, estamos falando de uma boa notícia, de algo que é capaz de nos trazer alegria. Agora, a palavra evangelion, do grego evangelion, ela não tem a sua origem num contexto religioso. A palavra evangelion, ela era, antes de ser citada por Marcos, ela foi citada por muitas outras pessoas no tempo de Jesus e de Marcos. Existe uma inscrição antiga que diz o seguinte: o começo do evangelho de César Augusto. E aí então essa inscrição vai falar um pouco sobre o nascimento e a vida e a história deste imperador romano. Isso é possível porque a palavra evangelho, ela é utilizada para designar algum fato que tenha acontecido e que tenha mudado a história de maneira muito significativa. Um outro exemplo que nós temos do uso da palavra evangelho, ela aconteceu no 5º século antes de Cristo, quando a Grécia foi invadida pela Pérsia, na guerra de Maratona e Salamina. E aí então, quando a Grécia vence a batalha, os governantes gregos mandam os arautos, ou evangelistas, por todas as cidades gregas, dando a seguinte notícia, compartilhando o seguinte evangelho: nós lutamos por vocês, ganhamos a batalha e agora vocês já não são escravos, mas sim homens livres. Dessa forma, um evangelho, ele é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por alguém que mudou completamente a sua condição, e mudou de forma significativa a sua vida para sempre. Esse é o significado da palavra evangelho. E talvez seja por isso que Marcos, quem a gente vai estudar um pouco hoje, seja o autor que mais use a palavra evangelho. E talvez seja por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram evangelhos, as boas notícias de Deus para a humanidade, os grandes feitos de Deus na história, que mudou de forma significativa e para sempre a história humana. Algumas expressões de fé, algumas compreensões de fé, elas vão dizer o seguinte: você tem que fazer algum tipo de sacrifício, você tem que cumprir alguma penitência, você tem que viver desta forma, de acordo com estas regras, para que você tem que ter uma conduta deste jeito, para que Deus te aceite, para que Deus possa te perdoar e atender seu pedido. Esse talvez é o discurso das maiorias das expressões de fé mundiais e históricas. Mas essa é a grande diferença do cristianismo para outras expressões de fé, porque enquanto algumas expressões de fé falam do seu desempenho, méritos e deméritos para ser aceito por Deus, o cristianismo vai na contramão. O cristianismo é o contrário disso. O discurso do evangelho cristão é isso que foi feito na história. Foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. Aceite gratuitamente o que Deus fez por você. Esse é o evangelho que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram. A boa notícia que eles escreveram, que pode trazer alegria para as nossas vidas nos dias de hoje, inclusive, está no fato de que eu e você, nós temos acesso a Deus, não por nossos méritos e deméritos, não por nosso desempenho espiritual ou moral.
nós temos acesso a Deus. A boa, grande notícia do Evangelho é que nós temos acesso a Deus por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E eu não sei se é uma boa notícia para você, mas para mim ela é maravilhosa, por pensar que eu não conseguiria chegar até Deus se não fosse Jesus. Eu não conseguiria ter amizade, intimidade com Deus se não fosse por Jesus. Graças a Deus por Jesus, que nos deu acesso a Deus. E essa foi, eu acredito, a tentativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, ao escreverem o seu evangelho, dizer como Jesus viveu, por que Jesus viveu, por que ele veio ao mundo, e nos mostrar que ele é o caminho, ele é aquele que nos reconecta com Deus. E é isso que a gente vai estudar através dessa série, Biografia Autorizada de Jesus. Como nós conversamos um pouquinho na semana passada, do Evangelho de Mateus, nós vimos Jesus encontrando com um homem chamado Mateus, alguém imperfeito, talvez como eu e você, e Jesus chama este homem para segui-lo, e ele simplesmente Jesus chama para segui-lo e ele vai e segue. E aí, nessa caminhada com Jesus, Mateus identifica Jesus como o rei dos judeus, o Messias, o Salvador do mundo, que todos estavam esperando. E hoje, a gente vai continuar nossa série falando do segundo evangelho, o evangelho de Marcos. E novamente, hoje a gente vai fazer esse exercício de compreensão do texto. Nós vamos buscar compreender quem é o autor do segundo evangelho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto que esse livro foi escrito. Nós vamos falar do propósito para o qual esse livro foi escrito. E aí a gente vai concluir nossa mensagem pensando, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Onde que eu entro nessa história e onde Jesus entra na minha história, tá? Falando um pouquinho do autor do evangelho de Marcos, o segundo evangelho, Marcos, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome. E diz a tradição cristã que este Marcos, ele foi um jovem cristão do primeiro século, que também é conhecido na Bíblia como João Marcos. Um dos testemunhos mais importantes, talvez, a respeito deste jovem João Marcos e da autoria do Evangelho de Marcos, vem de um testemunho do primeiro século. No livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, consta o testemunho de Papias, um dos cristãos e líderes da igreja do primeiro século. E Papias diz o seguinte: o presbítero costumava dizer, presbítero era um título que o evangelista João recebia. O presbítero costumava dizer isso: Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. Ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido, mas mais tarde, de acordo com o que eu disse, ele seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino conforme se tornava necessário. Esse é um dos motivos pelos quais desenvolveu-se esta tradição e crença de que João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, porque ele se tornou discípulo de Pedro e começou a ouvir as histórias que Pedro contava a respeito de Jesus e decidiu registrar essas histórias, de forma que tudo que nós vemos no Evangelho de Marcos são relatos de Pedro. Inclusive no primeiro século, este livro que nós temos na Bíblia, nosso segundo livro, não era chamado de Evangelho de Marcos, era chamado de Memórias de Pedro. Tamanha era a ligação de Marcos com Pedro. O Marcos, que a gente está conversando aqui, ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 12. Em Atos capítulo 12, começa uma grande perseguição à igreja. Pedro e Tiago são presos. Tiago é assassinado e Pedro é o próximo da fila. E aí, de uma forma miraculosa, Deus tira Pedro da prisão. Nossa, como eu ensaiei para falar isso? Pedro da prisão, eu enrolei demais, mas agora foi de primeira. Deus tira Pedro da prisão. E a primeira coisa que Pedro faz ao sair da prisão é ir para a casa de uma pessoa muito especial. Percebendo isso, ou seja, percebendo que estava livre, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando.
Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Essa é a primeira aparição de Marcos na Bíblia. E pela essa primeira aparição, nós entendemos que o autor do segundo evangelho, ele era membro de uma importante família cristã do primeiro século. Uma família que apoiava significativamente o ministério dos apóstolos. Tanto que Pedro, ao sair da cadeia, a primeira casa que ele vai é na casa de João Marcos. A segunda vez que João Marcos aparece na Bíblia é em Atos capítulo 12, versículo 25, quando Paulo e Barnabé vão começar a fazer as viagens missionárias e levam Marcos junto com eles. Só que acontece alguma coisa que nós não sabemos o que é, e na segunda viagem missionária, Marcos desiste no meio do caminho. Por algum motivo, ele desiste. Ele fraqueja. Ele se deixa levar por alguma situação que tira ele do foco. Quando Paulo e Barnabé vão fazer a segunda viagem missionária, Barnabé fala, vamos dar uma chance pro rapaz? Vamos levar ele com a gente? E Paulo fala, não. Quem desiste não tem lugar comigo. Ele desistiu, ele não merece uma segunda chance. E diz a Bíblia, na terceira aparição de Marcos, que está em João capítulo 15, que Barnabé queria levar Marcos e Paulo achava que não tinha que levar porque ele desistiu. E essa discussão foi tão áspera e foi tão intensa que chegou a um ponto que Barnabé falou, bom, se não vai levar Marcos, não vou também. E Paulo falou, se você quer levar Marcos, não vai levar e eu não vou junto, e eles se dividem. Vai cada um para um lado, Barnabé seguindo viagem com Marcos e Paulo seguindo viagem com Silas. Demais se esse fosse o último relato de Marcos na Bíblia. Alguém que desistiu, alguém que abandonou a missão no meio do caminho, alguém que fraquejou. Mas é muito interessante que depois dessa cena, os próximos relatos na Bíblia que aparecem em Marcos são só relatos positivos. São relatos que vão falando sobre a importância dele no ministério de Paulo. O Paulo que disse que ele não tinha vez nessa viagem missionária. Um dos textos que a gente lê depois dessa história é 2 Timóteo 4:11, onde Paulo está no final da sua vida, está preso em Roma, está nas últimas horas, está quase fazendo hora extra, e aí ele lembra de quem? Do Marcos, que ele falou que não servia, mas olha o que ele fala agora. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E aí então a última aparição que nós vamos ver de Marcos no Novo Testamento é uma citação de Pedro. Pedro também está em Roma, talvez preso ou em vias de ser preso e morto, e Pedro fala o seguinte, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Esse é o último texto onde Marcos aparece na Bíblia. E por esse texto a gente tira duas conclusões, essa declaração de Pedro, tiramos duas conclusões básicas. A primeira é que Pedro diz que Marcos estava com ele em Roma, o que reforça a tese de que Marcos é o seu intérprete, é aquele que tem ouvido as suas histórias. E segundo, quando Pedro chama Marcos de filho, isso aponta para uma caminhada longa, para um vínculo que se estabeleceu, um vínculo de discipulado, ao ponto de Pedro considerar Marcos o seu filho. A gente está falando do Evangelho de Marcos, e de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, nós estamos falando de um jovem, membro de uma importante família do início do cristianismo, alguém que esteve fortemente envolvido com as primeiras missões do cristianismo, que em algum momento da vida começa a caminhar com Pedro e se transforma em seu discípulo ao ponto de ser o redator de suas mensagens. Eu não sei para vocês ao ouvirem essa história, mas quando eu ouço a história de Marcos, para mim, um exemplo que fica é que Marcos ele não era um grande líder, não era, mas ele era um grande seguidor, ele era um seguidor, ele seguia Barnabé, ele seguiu Paulo, ele seguiu Pedro. Ele não era alguém de destaque, ele era alguém de bastidores. Quando eu ouço esses relatos de Marcos,
O que me vem à cabeça é de um jovem que não é construtor, mas que é ajudante. Inclusive um grande ajudante. Não sei para vocês, mas ao ler essa história, penso que Marcos não era perfeito. É alguém que fraquejou, é alguém que desistiu, é alguém que perdeu o foco, talvez como eu e você às vezes, mas, apesar de não ser perfeito, Marcos é um homem que luta contra seus defeitos e fraquezas e os vence. Talvez Marcos seja um bom exemplo para nós nessa manhã, como Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. E da mesma forma como Deus fez com Marcos, nesta manhã, Deus também quer trabalhar em nós, por nós e através de nós. Eu espero que esse seja o seu desejo e que assim você abra o seu coração nesta manhã. Falando um pouquinho do livro de Marcos, alguns acreditam, a grande maioria dos estudiosos acreditam que Marcos foi escrito entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Se a gente levar em consideração que Jesus morreu aproximadamente no ano 29, estamos falando que Marcos escreveu as histórias de Jesus aproximadamente 20 anos, 21 anos depois do falecimento de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Este livro, ele é tão importante para o cristianismo, que ele se tornou a base de Mateus e Lucas escreverem os seus evangelhos. Quando você pega a sua Bíblia e você vê o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, é quase inevitável ver Marcos neles. Só para você ter uma noção, de 661 versículos que contém o evangelho de Marcos, apenas 24 desses versículos não são encontrados em Mateus e em Lucas. 96% do que Marcos escreveu serviu de base para Mateus e Lucas escreverem os seus evangelhos. Algumas curiosidades do evangelho de Marcos. Marcos, ele escreve o seu evangelho, a sua perspectiva de Jesus para romanos. Ele estava em Roma, acredita-se, e para romanos ele está escrevendo. Em um período onde cristãos estão sofrendo forte perseguição do Império Romano. E reforça a tese de que Marcos escreve para romanos, para o povo romano, por conta das grandes expressões latinas encontradas no livro, como legião, denário e destacamento. E também um outro reforço para acreditar que Marcos escreve para romanos é a intensa preocupação dele de explicar para os romanos termos hebraicos aramaicos, como talita cume, corbã e efatá. Uma outra curiosidade do livro de Marcos é que Pedro é a pessoa mais citada. Parece que nada acontece no evangelho de Marcos sem que Pedro esteja no meio. E talvez seja por esse motivo que o livro de Marcos é um livro em movimento. Você começa a ler Marcos e parece que o mundo não para, parece que está tudo acontecendo a todo momento, que eles sempre estão fazendo alguma coisa. O evangelho de Marcos é o livro onde a palavra evangelho mais aparece. O livro começa com a palavra evangelho e termina com a palavra evangelho. E a parte mais curiosa que eu achei, gente, esse livro, o evangelho de Marcos, é o único dos 4 evangelhos que registram esta declaração. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. É o único evangelho que tem essa declaração, e por conta disso, alguns acreditam que este jovem que fugiu nu é o Marcos. Aliás, que ideia brilhante, né? Ficar vestido só com lençol, né? Mas enfim, isso não é alvo da nossa discussão. Alguns acreditam que isso seja uma reminiscência autobiográfica, ou seja, uma lembrança vaga e quase apagada de um fato que aconteceu. Isso é apenas especulação, mas faria muito sentido. Por que ele registraria esse episódio? Falando sobre o propósito do livro, quando Marcos decide escrever o que ele ouviu de Pedro, Marcos chega à conclusão de todas as histórias que Jesus é o servo de Deus.
E é por isso que no Evangelho de Marcos, Jesus, ele já aparece com 30 anos. Jesus surge com 30 anos já. É muito interessante que o Evangelho de Marcos, ele é tão dinâmico, e Jesus está em tanta ação, em constante ação, que logo no primeiro capítulo de Marcos, se você ler, você vai encontrar Jesus sendo batizado, chamando os primeiros discípulos, expulsando o demônio, curando alguns enfermos, inclusive a sogra de Pedro, e alguns acreditam que esse é o motivo pelo qual Pedro negou Jesus. Eu discordo, acho que não tem nada a ver isso, mas alguns acreditam que seja isso. E Jesus ainda, depois de fazer tudo isso aqui, ele ainda encontra tempo para orar e para pregar. Logo no primeiro capítulo acontece um monte de coisas, e todo o Evangelho vai ser essa constante movimentação, Jesus fazendo alguma coisa. Nós vimos na semana passada que Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, como o rei que os judeus esperavam. E é por isso que Mateus começa o seu livro com a genealogia de Jesus, porque um rei tem história, um rei tem genealogia, um rei, ele não é escolhido por voto, ele vem de uma descendência real. Agora abra o Evangelho de Marcos, você não encontrar genealogia, você vai encontrar a descendência de Jesus, não há genealogia, porque Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como servo. E quem é que se interessa pela história de um servo? Quem é que se interessa pela linhagem, a genealogia de um servo? O que se espera de um servo é o quê? Que ele sirva. Não importa a sua origem, a sua descendência, importa que ele sirva. Agora, aqui existe um grande contraste. Porque Jesus, ele não é apresentado apenas como servo. Marcos também o apresenta como Deus. Talvez para os romanos foi um grande conflito, porque como pode existir um Deus que serve? Eu posso entender uma história de um Deus que criou todas as coisas e agora está servindo? Isso é totalmente contraditório, porque tanto para romanos quanto para gregos, os deuses gregos e romanos são deuses servidos. São deuses que exploram o povo, são deuses que exigem grandes sacrifícios do povo, são deuses, às vezes, com características humanas, egoístas, manipuladores. E aí chega Marcos e vai-nos com a história de um Deus, da sua glória, que abre mão de tudo que era mais precioso, da adoração celestial, da comunhão com o Pai, e vem ao mundo, não para ser reverenciado, não para ser paparicado, mas vem ao mundo para servir. Isso talvez tenha sido o maior choque para os leitores de Marcos, porque Marcos vai trazer um conceito novo no primeiro século. Um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus que serve a sua criação, que ele tanto ama. Aliás, os evangelhos são cercados de contradições, né? Porque em Mateus, Jesus é o rei que é pobre. Em Marcos, Jesus é o Deus que serve. Eu quero caminhar para a nossa conclusão nessa manhã, e eu quero te convidar a ler o texto central do Evangelho de Marcos. Nós vamos começar a caminhar para a conclusão, mas antes de concluir, eu queria só chamar a sua atenção para esse texto que para mim, ele é o centro de todo o Evangelho de Marcos. Se você ler Marcos 10, 32 a 45, você entende todo o livro. E aí se você quiser me acompanhar na leitura, eu vou projetar aqui também, ou você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, ou acessar esse texto que você tem de memória na cabeça. Capítulo 10, versículos de 32 a 45, nos diz o seguinte: estamos subindo para Jerusalém, Jesus falando, né? Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão.
3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, ou seja, depois de Jesus ter falado que ele passaria, após Jesus ter falado que ele iria morrer e sofrer, o versículo 35 nos diz que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça um pedido. Queremos que nos faças o que vamos te pedir. E Jesus pensou: poxa, o que eles poderiam me pedir após eu falar que eu vou sofrer e morrer? Versículo 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? E eles responderam, de uma forma muito presunçosa, penso eu: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E aí, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Isso é coisa que se fale? Jesus acabou de falar que vai morrer. Será que foi essa a indignação deles? Versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas destaque o versículo 43 na sua Bíblia: não será assim entre vocês. Sinto dar a péssima notícia, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Por qual motivo? O versículo 45 diz: porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é central na leitura de Marcos. Pense que Marcos está escrevendo para romanos, o atual império, o maior império daquele momento, do primeiro século. Começa uma discussão, uma reflexão com seus discípulos sobre formas de governo. Jesus ele acabou de dizer, no capítulo 8, 9 e 10, que ele veio para morrer. Jesus está caminhando com seus discípulos e fala: eu vou morrer. Olha, eu preciso te dizer que vão me pegar, vão me maltratar e eu vou sofrer. Eu preciso te contar uma coisa, para você que está caminhando comigo: eu vou sofrer e vou sofrer muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um grande amigo seu, uma pessoa que você tem uma grande consideração, te dissesse assim: eu estou para morrer. Olha, fiquei sabendo que vão me pegar, vão me condenar injustamente e eu vou sofrer. Pergunta: qual seria a primeira coisa que você diria para esse amigo? Se um grande amigo seu dissesse: eu estou para morrer, vão me prender injustamente, o que você diria para esse amigo? Esses discípulos, sabe o que eles disseram? A primeira coisa que eles pensaram: poxa, Jesus vai morrer. A primeira coisa que eles disseram para Jesus, quando Jesus acabou de falar que ia morrer: já que você vai morrer, deixa eu te fazer um pedido antes. Sabe como eu ficar à sua direita e meu irmão à esquerda? Jesus, já que você está para morrer, quando o seu reino glorioso chegar, será que, porventura, eu posso ser chefe da Casa Civil e o meu irmão presidente do Senado? Seria possível, Jesus, já que você vai morrer, assim, sem querer ser insensível, mas você nos conceder os principais cargos do seu governo? Eles não entenderam o que Jesus ensinou para eles. Eles foram entender depois que Jesus ressuscitou. Mas mesmo caminhando tanto tempo com Jesus e tão perto de Jesus, eles não entenderam que o maior momento de glória de Jesus
não era um trono que o estava aguardando. O momento de Jesus, o maior momento de glória de Jesus, aconteceu na sexta-feira da paixão. Não era um trono que o estava esperando, era uma cruz. Quando Jesus entra em Jerusalém, sobre um jumento, e o povo começa a espalhar palmeiras e cantando Hosana nas alturas, os discípulos pensaram, chegou a nossa hora, a gente vai dominar tudo, está tudo dominado. E aí o Tiago e o João falam, bom, já que está tudo dominado, chegou a nossa hora, Jesus, humildemente, concede-nos um lugar à sua direita e um à sua esquerda. Os discípulos entenderam que sim, teriam 2 lugares ao lado de Jesus, mas eram outras 2 cruzes. Cruz ou cruzes, Nicolas? Tinha 2 lugares reservados para ao lado de Jesus, mas foram ladrões que foram crucificados. No momento de glória de Jesus, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E os 10 outros discípulos, ao ouvirem isso, ficaram indignados com os irmãos Tiago e João. Por qual motivo? Nossa, que insensibilidade de vocês, como vocês são insensíveis. Provável. Eu acho que os outros 10 ficaram indignados porque eles pensaram, por que eles e não nós? Vamos sortear, se tem 2 vagas, vamos sortear. Vamos ser justos aqui. Gente, Jesus acabou de falar que vai morrer. E vocês estão brigando por cargos? Jesus acabou de falar que vai sofrer e vocês estão disputando quem vai ser o mais importante entre vocês. Aí nosso mestre, ele gentilmente, como sempre foi, é nesse exato momento que Jesus ele traz um ensino sobre inversão de valores. Jesus ele vai trazer um grande esclarecimento para os seus discípulos sobre as diferenças de valores do reino de Deus e do reino desse mundo. Jesus vai falar para os seus discípulos, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus vai nos ensinar a partir desse momento, e vai nos dar um grande exemplo sobre uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma entre o poder através da dominação e o poder através do serviço. Jesus vai nos dar grandes exemplos. Por exemplo, ele vai nos falar que quem lidera através do paradigma do poder, tem como palavras-chave conquista, vitória e serviçais. Essa é a escada construída por quem governa através do poder. Mas Jesus vai nos ensinar que quem governa pelo serviço está pensando em sofrimento, está pensando em sacrifício, está pensando em assumir o dano. Jesus nos ensinar que quem lidera do paradigma do domínio, pensa sempre como pode prevalecer sobre os seus concorrentes. Como eu posso... Desculpa, eu não queria estar aqui em cima, eu vou falar aqui embaixo. Como pode estar em cima dos outros? Quem lidera sobre domínio, está pensando assim, eu preciso estar acima de todos. Eu preciso ser superior a todos. Jesus vai nos ensinar o contrário. Ele vai nos ensinar que é possível ganhar perdendo, quando você lidera através do serviço. Jesus vai nos ensinar que quem lidera do paradigma do domínio, está sempre dizendo, faça isso, senão ameaças. Mas Jesus vai nos ensinar que quem lidera do paradigma do serviço, fala assim, o que você acha? Se nós fizermos juntos, o que você acha da gente fazer assim? Do paradigma do domínio, que usa pessoas para conquistar coisas. Em contrapartida, quem lidera com o exemplo de Jesus através do serviço, usa coisas para beneficiar pessoas. Quem lidera do paradigma do domínio, está sempre preocupado com a reputação. Ele quer que a sua imagem seja temida, respeitada e reverenciada, porque reputação é o que os outros estão vendo em nós. Eu construo a minha reputação com base naquilo que as pessoas veem de mim. Mas Jesus vai nos ensinar que
quando você lidera do paradigma do serviço, você está preocupado com o seu caráter. Você está preocupado com exemplo, com conduta, porque enquanto reputação é a imagem que as pessoas constroem pelo que vê em você, caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Reputação é o que os outros consideram pelo que vem de você. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Do paradigma do domínio, manipula pessoas. Quem lidera do paradigma do serviço, valoriza pessoas. Quem lidera do paradigma do domínio, deseja o controle. Quem lidera do paradigma do domínio, deseja beneficiar aqueles que precisam. Quem lidera do paradigma do domínio, provoca resistência, cria um grande conflito entre líder e liderado. Agora, quem lidera através do serviço, provoca admiração. É admirado pelas pessoas, é admirado por aqueles a quem ele comanda. Vai, Corinthians. Através do paradigma do domínio, as pessoas. Agora, quem lidera através do serviço, parece um imã. As pessoas querem estar sempre mais perto, e vai chegando um e se aproxima do outro e acaba ficando todo mundo em comum, porque quem lidera com serviço agrega pessoas, junta as pessoas. E é dessa forma que Jesus conclui seu ensino sobre liderança. Ele diz: não se assim entre vocês, não vai ser sobre domínio. A conversa aqui não é poder. A conversa não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. A conversa não é essa. Aqui entre vocês não é assim. Se vocês querem ser discípulos de Jesus, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Duas palavras me chamam muita atenção nesta frase de Jesus. A primeira delas é a palavra servo, que vem do grego diáconos, da onde nós tiramos o conceito de diaconia. E no dicionário grego, diácono é alguém que executa os pedidos de outro, é um servo, é um atendente. Na Bíblia, do grego diáconos, o diácono é o serviçal de um rei, é alguém que reconhece, tem um rei a quem eu vou servir. Diácono é o garçom, é alguém que serve comida e bebida. Infelizmente, nos dias de hoje, principalmente nós que temos uma tradição cristã, estamos numa igreja cristã há algum tempo, nós associamos a palavra diácono a uma pessoa, ou diácono a uma função. Mas a primeira aparição desta palavra na Bíblia não é para falar de uma pessoa, mas para falar de uma característica de um seguidor de Jesus. A outra palavra que me chama muita atenção nesse texto de Jesus é a palavra escravo, que vem do grego doulos. Jesus fala assim: se você deseja ser importante, seja diácono. Agora, se além de importante você quer ser primeiro, seja doulos. A palavra doulos significa no dicionário grego escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. No primeiro século, parece que os cristãos entenderam muito bem esses conceitos de diácono e doulos, porque talvez nunca em outro momento da história o cristianismo foi tão influente como nos 3 primeiros séculos da história. Os cristãos do primeiro século, eles entenderam essa mudança de paradigma entre poder e serviço, e eles entenderam que o papel deles era mudar a sociedade através do serviço e não do poder. Os cristãos do primeiro século, eles não eram poderosos. Pelo contrário, os cristãos do primeiro século, eles eram doulos de Cristo, escravos de Cristo e diáconos do mundo. Diáconos no mundo. Essa palavra doulos, novamente, ela está muito desgastada ou mal compreendida nos nossos dias. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, mas qual que é o grande erro nessa imagem? Você consegue visualizar qual que é o grande erro dessa imagem?
O erro está aqui, ó. A foto ao lado foi uma concentração de fé realizada em 55 pelo grande servo de Deus. Tem um problema aqui, gravíssimo. Um servo nunca vai ser grande. Se ele é grande, ele não é servo. E se ele é servo, ele não pode ser grande. A palavra grande e servo não cabem na mesma frase. O que os cristãos do primeiro século entenderam, e nós precisamos entender também, é que eles são diáconos no mundo e escravos de um rei, o rei Jesus. E aí, partindo para a nossa conclusão, sobre a história da civilização, o historiador e filósofo americano Will Durant diz o seguinte, preste atenção: não existe drama maior no registro humano do que a visão de alguns cristãos. Como é que eles eram vistos no primeiro século? Desprezados e oprimidos por uma sucessão de imperadores, enfrentando todos os tribunais com uma tenacidade feroz, porém, multiplicando-se silenciosamente, criando ordem enquanto seus inimigos geravam o caos, enfrentando a espada com a palavra, a brutalidade com a esperança e, finalmente, derrotando o estado mais forte que a história já conheceu. Esse historiador, ele conclui isso da seguinte forma: César e Cristo entraram na arena. Venceu. Cresceu através da diaconia e da escravidão dos seus seguidores. E geralmente é isso que acontece quando você começa a caminhar com Jesus. Você começa a andar com Jesus e ficar tão perto de Jesus que você começa a ficar parecido com Jesus. Você pega os jeitos de Jesus. Você começa a querer imitar Jesus. Os cristãos do primeiro século andaram tão perto de Jesus que eles começaram a imitar Jesus. E eles entenderam que a missão de Jesus também era a missão deles. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que os cristãos dos primeiros séculos aprenderam, seja o que nós precisamos aprender através dessa mensagem hoje. Perguntasse para algumas pessoas: qual que é o seu propósito de vida? Você acorda cedo, dorme tarde e faz, acontece, por quê? Em função do que você vive? Alguns diriam: eu vivo em função da minha família, eu vivo em função dos meus filhos, eu vivo em função do meu trabalho, eu corro atrás dos meus sonhos, dos meus estudos, de fazer minha vontade acontecer, ou outras coisas do tipo. Mas se você perguntasse para Jesus: e você, Jesus? Por que você vive, Jesus? A resposta dele seria essa: eu vivo para servir. Meu propósito de vida, diria Jesus, é dar vida eterna a outros. É entregar a minha vida para que outros possam viver. É morrer para que outros possam viver e se reconectar com Deus. Quando eu olho para o Evangelho de Marcos, que foi escrito por um simples jovem cristão do primeiro século, um evangelho que retrata Jesus, o Deus Criador do universo, vindo ao mundo para servir e resgatar a sua criação amada. Quando eu ouço esse evangelho, as perguntas que eu me faço e que eu faço para vocês nessa manhã é: se Jesus viveu para servir, como é que eu e você devemos viver? Era rei e como rei viveu para servir. E eu e você? Tem alguém de descendência real aqui? Algum nobre entre nós hoje? Acho que não, né? Não sei. Jesus, que era rei, viveu para servir. Como é que eu e você, que não somos reis, devemos viver? Uma outra pergunta para você pensar e poder te ajudar a pensar e praticar essa mensagem é: se Jesus morreu para me resgatar, como é que deve ser a minha vida? Jesus falou assim: olha, eu vivi para resgatar a sua vida, para que a sua vida não fosse mais a mesma. Muito bem, como é que deve ser nossa vida então? No Evangelho de Marcos, o que nós precisamos nos perguntar: será que eu tenho vivido
como servo ou como quem quer como quem quer ser servido por tudo e por todos? Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, as perguntas que nós temos que nos fazer é: será que eu tenho exercido poder? Ou será que eu tenho exercido influência sobre as pessoas ao meu redor, através do serviço? Quando lemos o Evangelho de Marcos, a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que eu tenho vivido como uma pessoa que foi resgatada de uma vida vazia e sem sentido? Ou será que eu ainda sou prisioneiro de um cativeiro que tem me afastado de Deus? Resposta. Como que vou concluir essa mensagem? Não. Deixa eu te mostrar um vídeo antes para te ajudar a concluir essa mensagem.